Bem-vindos a mais um estudo bíblico online da Igreja Metodista Portuguesa. Este é um tempo em que nós procuramos dar atenção ao texto bíblico, às Sagradas Escrituras, à Palavra do Senhor, porque valorizamos a nossa relação com Deus e queremos aprofundá-la. O texto que teremos como referência para este estudo está em Provérbios, capítulo 15, os versículos 13 a 18, e vamos fazer esta leitura. A proposta que faço é que seja lida em português corrente. O coração alegre torna o rosto feliz. O coração abatido provoca a tristeza. O inteligente procura saber mais. O insensato alimenta-se de tolices. Para quem está aflito, todos os dias são maus. Um coração alegre vive sempre em festa. Mais vale ser pobre e respeitar o Senhor do que ser rico e viver angustiado. Mais vale comer um prato de legumes onde haja amor do que a carne mais saborosa onde haja ódio. O que é impulsivo provoca contendas. O homem paciente apazigua-as. Depois desta leitura, nós somos convidados a fazer um pequeno percurso e deixarmos que o texto nos ajude na nossa reflexão, no nosso estudo. E começamos por lembrar que tristeza e sofrimento também fazem parte da vida. No meio de muitas outras coisas, tristeza e sofrimento também lá estão. E em tudo isso que nos acontece, é bom lembrar que há um coração, e há um coração que precisa de ser protegido. E este ser protegido está relacionado com o modo como enfrentamos as aflições que surgem, como lidar com as aflições que o próprio Jesus disse que todos teríamos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. São palavras do Senhor Jesus em João 16, 33. Neste pedacinho de texto de Provérbios 15, nós encontramos palavras sábias sobre a vida e a morte. Palavras que toda a gente deve dar atenção. E também devemos procurar encontrar o modo como se deve falar, responder e reagir às alegrias e às tristezas. Dando atenção ao texto, nós encontramos algumas referências sobre o coração e que têm algum destaque até. E nos versículos 15 a 18, essas referências estão bem presentes. E lembramos aqui que no Antigo Testamento o coração é o centro da vida e da vontade. O coração regula a mente e o corpo. Razão e emoção são comandadas pelo coração. E por isso o coração tem de ser protegido, pois dele procedem as fontes da vida, conforme Provérbios 4, 23 também diz. O que é que o texto, de facto, nos diz sobre o coração? Fala-nos que o coração alegre reflete beleza no rosto. Isto está logo no versículo 13, na primeira parte. O coração alegre vive em festa. O coração sábio é aquele que busca conhecimento, que procura saber mais, compreender melhor. O coração triste tem o espírito abatido, vive aflito. E nós encontramos estas referências ao coração alegre, o coração sábio, o coração triste, nos versículos 13 a 15 que lemos em Provérbios 15. Também, para não esquecermos, há uma referência no versículo 18 que devemos dar atenção, que nos diz que as consequências do ódio e da irritação provocam discórdia, briga, confusão. O ódio impede que se aproveite o bom da vida. E até há
uma palavra interessante no versículo 17, em que numa linguagem mais próxima de nós pode ser dito: é melhor um prato de legumes com alegria do que um churrasco com ódio. Isto para dizer que se há alguma coisa que não é agradável, é melhor não se ter. E se alguma coisa muito simples que seja nos dá alegria, é isso que devemos valorizar. Para se viver bem, tem que se fazer boas escolhas e cuidar do nosso coração para que nele reine a alegria e a tristeza não tenha morada permanente. Sabemos que a tristeza há de acontecer, mas não é boa ideia deixarmos que ela fique de uma forma permanente em nós. A alegria, sim. E por isso nós precisamos de identificar com clareza aquilo que rouba a alegria que nos faz bem. Sabemos, pelos estudos que são feitos e que os especialistas falam e nos dizem, que temos emoções básicas na nossa vida: o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Emoções básicas que contribuem para que se encontrem caminhos para nos adaptarmos ao meio em que vivemos. O modo como reagirmos ao que nos rodeia produzirá alegria ou tristezas no nosso coração. Por isso, as opções baseadas na sabedoria, na confiança e na fé serão remédios para a cura da alma, para nos sentirmos bem, para deixarmos que a alegria esteja em nós, reine no nosso coração. É claro que nem sempre conseguimos lidar bem com o que nos atormenta. Às vezes nem sabemos como agir. E nessas situações, pedir ajuda a alguém em quem confiamos, que nos possa ouvir, que nos possa até aconselhar, é um bom caminho a seguir. Pode ser uma pessoa amiga, pode ser também o pastor ou pastora que nos possa ajudar, mas há situações em que nós precisamos até de uma ajuda especializada e também devemos aproveitar essa ajuda especializada para conseguirmos ultrapassar esses tempos que sejam mais difíceis na nossa vida, porque isso é seguir no bom caminho, é beneficiar dos dons de Deus, é beneficiar da sabedoria que Deus dá a cada um e a cada uma para podermos ultrapassar dificuldades. Também é verdade que várias vezes nós precisamos de sair de ambientes tóxicos que nos fazem mal e nós temos que os saber identificar. Se estamos numa situação em que sentimos que não nos está a fazer bem, que não conseguimos contribuir para que esse ambiente que nos rodeia é melhor nós deixarmos de estar. E para fugirmos a esses ambientes tóxicos, muitas vezes o que nós precisamos é de construir relacionamentos saudáveis. Porque nós sabemos que os ambientes tóxicos produzem tristeza, atitudes desagradáveis, murmuração e desespero, insatisfação, impaciência, intolerância e desrespeito. E isto está presente também no texto que nós lemos dos Provérbios. Por isso, nós precisamos de ter coragem para reconhecer o que não está bem e mudar o que tiver de ser mudado. Há que não hesitar. E também lembrar que é preciso cultivar boas amizades, daquelas em que se diz o que é bom e o que é mau. Não se pode deixar para depois o que se pode fazer já. Isso é fundamental para o caminho que nós precisamos de fazer e até para cuidarmos do nosso coração, para que ele continue forte e saudável e possa estar pronto para todas as emoções que tenha que viver, para todas as situações que tenha que enfrentar. Deixar coisas por decidir não é uma boa contribuição.
Mas é preciso ter fé e confiança no propósito, no cuidado e amor e no amor de Deus. Isso ajuda-nos a fazermos caminho confiantes que o Senhor está sempre conosco. E chegados aqui, há uma palavra que fica e que nós devemos tê-la em consideração para o caminho que continuaremos a fazer, para lembrarmos que entre as alegrias e as tristezas há um coração que tem que ser protegido, que tem que ser fortalecido, que tem que ser animado, tem que estar pronto para enfrentar tudo o que surgir. Nós temos que valorizar cada vez mais a nossa relação com Deus, aprofundá-la, temos que dar atenção ao amor que Deus nos dedica e temos que o viver. E para isso nós precisamos de seguir uma orientação que veio ao meu pensamento e fui lá espreitar e encontrei no Salmo 34, versículo 14, a palavra que diz: aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Esta paz é a paz que só o Senhor Jesus Cristo nos dá. Este fazer o bem está no amor que Deus nos dedica e no caminho que Ele nos aponta. Este fazer o bem é o cuidarmos uns dos outros, de maneira a que Deus seja honrado. E quando nós descobrimos a paz que anima o nosso coração, nós devemos procurar segui-la com alegria, com gratidão e com fidelidade. Ajude-nos sempre o Senhor.
terminado este tempo de estudo bíblico, colocamos-nos diante de Deus para a oração, certos que Ele nos dá atenção, cuida de nós e nos abençoa em tudo o que nós temos para fazer e viver. Oremos com confiança. Querido Deus e Pai, te agradecemos pelo teu amor, pela vida que tu nos dás e pela oportunidade de te podermos buscar e de te podermos servir e seguir. Pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja sempre agindo na nossa vida para nós termos a coragem que precisamos para mudar o que tiver que ser mudado na nossa vida e para vivermos de tal modo que a alegria que tu nos dás reine mais nos nossos corações do que as tristezas que no dia a dia muitas vezes nos surpreendem. Senhor, vem, anima-nos, dá-nos sempre da tua presença e ajuda-nos a podermos viver o amor que tu nos dedicas com fidelidade, para que o nosso testemunho ajude outros e outras a crer. Oremos, Senhor, por todos os que estão tristes, por todos os e todas que enfrentam dificuldades. Oremos para que os que tomam decisões o possam fazer com sabedoria e oramos para que a tua Igreja possa continuar a servir-te com alegria, a honrar o teu nome no testemunho que dá, no modo como vive esta vida que tu dás e que precisa cada vez mais de ser abençoada por ti, animada por ti e em tudo, Senhor, guia-nos com o teu amor e com o teu Santo Espírito. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.